Como jornalista, eu sempre gostei de uma boa história, né? E eu aprendi com o Tony Marlon, que eu não sei onde ele está mais, se ele já foi embora, está lá fora, tomando café, acalmando, que contar a história também é um direito, né? Você tem que ter o direito a contar a sua história. E eu acho que essa pesquisa coloca um pouco esse direito em pauta. Está no nosso DNA a utilização de dados, e muitas vezes, sobretudo, dados públicos, né, para a gente poder fazer construir esse olhar que a gente quer, né, na verdade, assim, dar luz realmente às narrativas, outras narrativas do território, né, narrativas que contam, na verdade, realmente revelam a questão das potências, né, das pessoas que vivem nesses locais. E essa questão da narrativa é uma coisa que realmente assim me toca muito, né? Que é muito importante assim dentro do fazer, dentro do meu fazer, dentro da Talab e dentro da rede Umuna, né? E assim pensando como eu me entendi como sujeito político dentro desse território, né? Estava pensando, fazendo uma referência com relação ao que foi mostrado, com relação aos momentos, né, as conexões que são feitas e tal. Então, eu acho que eu estou ali num campo meio que eu tive um mentor e tive um contato com uma organização, né. Eu comecei a fazer teatro, né, e, na verdade, eu tive um contato com o teatro do oprimido. E aí, a partir do teatro do oprimido, né, eu comecei a pensar também essa questão de como, a partir da cultura, a partir do fazer do teatro, eu conseguia pensar, por exemplo, construção de políticas públicas, né? Então, tem, por exemplo, uma das técnicas, né, do teatro do oprimido é o teatro legislativo. Então, como, a partir da apresentação e da intervenção do público, a gente consegue pensar as nossas vivências e os nossos valores e construir políticas públicas. Minha militância e meu ativismo vem nessa relação de reivindicar meus direitos e os direitos dos outros jovens que não conseguem chegar nesse campo e nesse espaço. Mas também levando toda essa trajetória para dentro da comunidade, dentro da periferia, e dizer assim, olha, você também é jovem, você também tem direito e você também pode chegar lá. Da mesma forma que eu cheguei. Então, me dê a mão aqui, vamos junto para você conhecer aquele espaço. Por mais que ele seja, por mais que ele lhe exclua, você tem que estar lá dentro para você poder saber o que é que está acontecendo, para você entender como é essa lógica machista, branca e racista que existe dentro desse sistema, sabe? E daí todo essa caminhada de conselhos, movimentos e fóruns também, né, que foi me abrindo, e aí hoje eu estou nesse campo, no meio político, né, nesse marco assim, de até ser conhecida como a conselheira, porque eu cheguei a participar de novos conselhos no estado de Pernambuco, assim, até de cultura eu cheguei a participar, só para saber como era estabelecida a política, né, dentro. Era para eu ter um conhecimento de saber como é que aquilo ali estava andando. Não era nem para estar ali por estar ali, mas eu queria saber como era que cada conselheiro, e se tinha pessoas negras participando dos conselhos, que esse a nossa grande pauta, né? Quantos jovens negros estão participando de conselho de juventude, do conselho de igualdade, do conselho de cultura, por exemplo, para discutir a cultura pernambucana lá dentro e levar suas demandas da periferia à coordenação e ao Estado também, né? A minha perspectiva também, enquanto pesquisadora, para além da atuação enquanto advogada, é uma perspectiva muito interseccional de tudo que eu me relaciono e do que eu estou envolvida. Então, é pensando o gênero e aí as várias perspectivas, orientação sexual, classe, raça. E tem uma coisa que diz muito sobre mim e diz muito também sobre o Maria Filipa e o projeto que a gente representa hoje, que é o Solta Minha Mãe, que é uma fala da Audre Lorde, que fala, enquanto alguma mulher for prisioneira, eu não serei livre, né? E aí a gente pauta muito a questão do empreendedorismo social, como na outra mesa já havia falado, mas a gente não fala só sobre questão de negócio. O empreendedorismo social é uma forma de, como posso dizer,
fazer o corre, né? Então, esses jovens eles não conseguem se encaixar nesse mercado que não aceita sua cor de pele, não aceita seu cabelo, não aceita sua orientação sexual, e aí acaba que tem que fazer o corre. E aí esse corre hoje tem nome, né, que é empreendedorismo social, mas a gente sabe que esse corre já acontece desde sempre, né? Hoje a gente está com um ciclo de oficina chamado Fábrica Cultural. A gente entende que a Ceilândia, por ser essa cidade diversa, cheia de culturas diferentes, né, que se mistura, é um polo muito forte de cultura, mas ainda é um espaço que ainda não é reconhecido, né? As ações culturais dentro de periferia ainda não é reconhecido pelo Estado. Então, a gente entende que a gente precisa fomentar essas ações, seja uma batalha, seja um campeonato de dança. E aí, hoje, a gente está com a oficina que trabalha com produção cultural, que é para formar produtores. Formar não, qualificar, porque eles já estão produzindo, né? Qualificar. Tem a oficina de hold, que é de montagem de palco, dança, teatro e comunicação para festivais. E essas oficinas, todas as oficinas que a gente tenta mostrar para a comunidade o que é feito dentro do espaço. A gente fica dentro de uma praça, né, que é um espaço que foi ocupado. Era uma praça que tinha questões históricas sobre questão de violência urbana, tráfico de droga nesse espaço, e tinha uns blocozinhos. Depois, se vocês quiserem pesquisar, é Praça do Cidadão, Ceilândia Norte. E aí esse espaço tem vários blocos, e esses blocos eram abandonados. Então, tinha muito índice de violência dentro deles. A gente ocupou, limpou, e hoje a gente está com a nossa sede lá nessa praça. E aí a gente sempre tenta mostrar para a comunidade o que está sendo feito dentro do espaço, né? Porque tem muitas pessoas que ainda não entendem o que é feito. Então, ver aqueles jovens reunidos, um monte de jovens negros reunidos assim, está traficando. Mas não, a gente está pensando mesmo, a gente está movimentando muito. A extrema importância desse debate, dessa pesquisa, ela vem a partir do momento quando a gente identifica a estrutura a qual a gente está inserida e o quão importante é ressignificar o conceito. O de periferia, o Racionais colaborou muito na década de 90. Agora, o conceito de cidade, a gente precisa muito ressignificar isso urgente, porque periferia é a cidade. Nosso amigo do DF, o Max Maciel, diz muito isso, né? A periferia é o centro. E aí a gente vai precisar compreender que a gente vai precisar compreender o quão essa lógica colonialista nos faz ainda retroceder e falar de coisas que já deveriam estar superadas a partir do momento que nós temos dados e realidades tão visíveis e tão significativas, mas que nós ainda no Brasil não reconhecemos, como, por exemplo, quando a gente fala da periferia, a periferia ser o centro, e esses agentes, enquanto protagonistas, ocuparem espaços políticos de transformação, como, por exemplo, as mulheres negras ou os jovens negros que vivem e sofrem um juvenicídio na América Latina como um todo, um genocídio, como no Brasil. E aí a gente vai precisar, além de ressignificar o conceito de cidade, assumir a violência que o Estado produz e a que nós estamos inseridos, para a gente poder seguir. Ter esses corpos negros, jovens, se reconhecendo só enquanto jovens da periferia, é o lugar comum. E aí esse é o lugar que a gente vai precisar romper, afirmar essa identidade e romper com essas barreiras invisíveis. E aí a gente rompe com essas barreiras invisíveis, tendo ações disruptivas, como, por exemplo, as que nós construímos no Coletivo Pretas em Movimento, desde 2015, como as que a gente constrói atualmente na Gabinetona, que é uma tecnologia social, uma experiência muito rica a partir da política do afeto, onde a gente, de forma real, está em busca, experimentando, obviamente, mas subverter a ordem que está posta dentro de uma casa legislativa. E isso se inicia a partir do momento que uma equipe de assessores e uma vereadora, a mais votada da cidade, a Aura Carolina, é composta por jovens, negros, negras, LGBTs, pessoas trans,
esses corpos, de maneira muito competente, a partir só da sua presença naquele espaço, já é algo que rompe e transforma, porque a presença desses corpos, que são os corpos alvos do juvenicídio, do genocídio, do feminicídio, do encarceramento em massa, da exclusão social, a simples presença incomoda, e essa Casa Legislativa tem que se readaptar a esses corpos. É preciso a gente entender e discutir política. A gente não pode realmente entrar na onda de que política não se discute, né? Porque assim, isso realmente tem uma intenção de fazer com que a gente não entenda os mecanismos, entendam as regras e, de alguma forma, não possamos pensar estratégias para poder fazer com que essas regras façam com que a gente não esteja nesses espaços, né? Então, para a gente é muito importante essa questão. Então, a gente tem muito essa questão com relação a reconhecer a importância de a gente pesquisar e entender, né, como é que essa sistemática da política e das regras eleitorais afetam as mulheres negras que decidem se lançar numa corrida eleitoral, né? E como, particularmente, cada mudança de regra afeta as candidaturas, né? Eu acho que não é uma inovação no sentido de ser novo, sabe? Eu acho que as mulheres já estão fazendo isso há muito tempo, principalmente mulheres negras, já estão fazendo acontecer há muito tempo. Eu acho que o que está acontecendo agora é o que a gente costuma dizer, né? Não é um momento, é um movimento. E aí esse movimento é de dar visibilidade para essas mulheres que já estão fazendo acontecer há muito tempo, assim. E a gente foi consolidado em uma sociedade estruturalmente machista, patriarcal, e a mulher é vista inicialmente como propriedade. Hoje isso, né, em alguma medida, continua. No entanto, eu acho que agora é mais dar visibilidade para esse protagonismo, sabe? E dar a quem de direito essa visibilidade, esse poder, esse fazer as coisas, sabe? Em relação às mulheres encarceradas, por exemplo, vocês já pararam para pensar que, quando você vê alguma reportagem, alguma coisa na mídia em relação à população carcerária, geralmente são homens? Você não vê, por exemplo, na fila para poder fazer visita, alguma coisa do tipo, você não vê homens indo visitar as mulheres nas unidades prisionais. Quem vai fazer marmita é a mãe, é a irmã, é a filha. Você raramente vê o cara indo contribuir nesse sentido, sabe? Eu acho que isso também é algo também transformador, de dar visibilidade de quem são essas mulheres que estão sendo encarceradas. Primeiro que a gente está falando de narrativas jovens, pessoas que estão construindo um fronte extremamente importante no meio da sociedade, né? Então, as pessoas que estão do outro lado assistindo, certamente são as pessoas não negras, que precisa fazer essa escuta, que precisa saber que a gente está fazendo a mudança na nossa quebrada, sabe? E daí vem todo um processo de saber como isso vai ser visto pelas pessoas, se vai fazer uma escuta qualificada do que a gente mesmo está falando, sabe? Que é o meu grande... aquele, eu não sei se é o medo, não sei, assim, sabe? Como é que eles vão perceber essa narrativa que eles estão vendo na televisão, porque não vai ser uma pessoa branca falando, entende? Vai ser vários pretos falando várias narrativas de várias construções, de vários caminhos que a gente está tentando colocar aí faz tempo e a galera não queria pegar, e aí veio uma pesquisa e colocou e toma na cara, tá ligado? Então, é justamente isso. Então, eu acho de grande importância ter essa série, até porque um jovem que talvez não reconheça como jovem negro, ou não sabe de uma luta, ou, enfim, possa fazer esse impacto nele, na mãe, no pai, sabe? E saber que, quando a gente está na rua, a gente não é vagabundo, a gente está lutando pelos nossos direitos, sabe? Que é renegado,
que está acabando praticamente com esse governo que está agora, sabe? Que a população negra quer viver e não quer morrer. Esses corpos, essas vozes, e a forma como fomos posicionados no mundo, essa é uma das possibilidades que a gente tem de ressignificar e também apresentar uma outra forma de existir. Uma forma positiva, com discursos e narrativas que afirmam e determinaram que vão fazer a transformação política que a sociedade tanto almeja, mas, na verdade, não reconhece quais os agentes reais que têm essa possibilidade, que são os agentes periféricos, obviamente, que são os agentes que mantêm esse país de pé há séculos. Entretanto, é importante a gente considerar também que as críticas existem, obviamente, mas a gente sabe como a gente utiliza e como a gente também se posiciona nessas plataformas. São os espaços que a gente tanto... Porque, na verdade, a gente luta pela democratização dos meios de comunicação. Acredito que isso seja algo, para quem defende a democracia, algo que não pode passar batido numa discussão como essa, porque a partir do momento que a gente democratiza os meios, os acessos, e mais ainda, a quem tem a possibilidade de produzir conteúdo e chegar a essa escala de alcance, porque quem tem uma concessão pública no Brasil hoje, sabemos de onde vem. Né? A gente pode voltar aí e falar da Constituição, um pouco antes dela vigorar, como esse processo se deu. Entretanto, é isso, saber de que forma a gente se insere e como a gente se reposiciona também, usando talvez no presente, os espaços que estão disponíveis. E é isso aí, vamos seguir no baile, gente. O importante é ocupar todos os espaços, mas de forma consciente, sabendo aonde a gente está e o que a gente está fazendo, né? E mais, de onde viemos. Tem um papel importante sobre a questão dos fundos, porque é muito legal, né? Tem muitos pretos se candidatando, que legal, mas o pessoal quer manutenção do poder. Não existe isso. Diversidade não é representatividade, é proporcionalidade. Enquanto tiver meio a meio, não vai funcionar, porque o Brasil não pagou essa conta até hoje, né? Teve o negócio do Holocausto, todo mundo ganhou, a gente está, tanto que o Spike Lee, a produtora dele, no CNPJ, 40 acres e uma mula, que nada mais é que a gente tem que dividir essas terras, e não foi dividido. Por isso que o meu trabalho é o tempo todo dizer que eu voto em mulheres negras, e estou fazendo um mapeamento desde o início do ano de candidatas negras, que também é importante ressaltar o discurso, né? Porque nem toda preta e todo preto vai ter um discurso afiado para a população negra e no geral. E Angela Davis fala isso, quando as mulheres negras se movimentam, o mundo todo se movimenta junto. Ninguém vai sair perdendo, e a branquitude precisa falar sobre isso. Então, já respondendo a sua pergunta, será que fazer os brancos entenderem? Então, né, a negritude já tem esse papel de fazer os brancos entenderem há muito tempo. Mas chega um momento, uma linha muito tênue, chamado limite, que a gente estuda 2 vezes mais. Né? Se eu for para a faculdade, vai citar Bauman, Pierre Levy, Edgar Morin, e todos os teóricos europeus brancos, até para falar de segurança pública. E depois a gente tem que saber nossa história. Então, a gente está estudando 2 vezes mais. Num país que 77 milhões de brasileiros não têm internet, a gente tem o privilégio de ter um 3G para procurar na internet. Então, não tem que ser responsabilidade o tempo todo nossa. Como é que a gente vai resolver o problema? Quem está morrendo é a gente. A gente não chega ao tempo nem de sonhar, nem de resolver problema, porque estão matando a gente antes e a esquerda vai estar fumando charuto, decidindo como vai ser a eleição desse ano. Entendeu? Então, não tem que ser só responsabilidade nossa ter respostas. A gente não tem, porque a gente está se matando. Não adianta ser o tempo todo 2 vezes melhor, como diz o filósofo Paulo vulgo Mano Brown, porque matam a gente antes. Até porque, quando você falou de segurança, a polícia chega antes das políticas públicas. Enquanto a gente está formulando, às vezes não vai conseguir, quando consegue, faz a mesma coisa que fizeram com Marielle. Porque Freixo sempre fez CPI. Eu não estou dizendo que é para matar Freixo, estou dizendo que Freixo, enquanto homem branco, sempre fez CPI. Marielle entrou na primeira e foi assassinada. Ponto. Sempre jogam para a gente. A branquitude tem que parar de achar que somos o wiki preta. Estudar cansa e custa. E o retorno não vem. Não somos seus dicionários de pretos. Joga no Google, porque com certeza todo mundo está filmando aqui, sei lá, tem 3G. Então, aproveita esse privilégio de internet. Eu não tenho nem falando de privilégio, aquela coisa toda. Internet. E aprenda a adaptar linguagens. Porque não sou eu que tenho que ficar o tempo todo adaptando linguagem. Aprenda a adaptar vocês também.
Porque nunca vai ser uma via de mão dupla. Vai ser, ai, que legal, Monique, não sei o quê. E sobre racismo, no geral, vou fechar com o filósofo Mano Brown, que falaram assim, Mano Brown, esse negócio de racismo, tudo mais, tal. Todo mundo cobra Pelé. Falaram de Pelé para ele, né? Todo mundo cobra Pelé, né, para falar sobre racismo. Ele tem que cobrar mesmo. Mas, e Zico? Era só isso. Obrigada.